O Brasil é um país muito rico culturalmente. Se a gente viaja do norte ao sul do país, a gente vê uma profusão de culturas que surgiram dos últimos 500 anos de colonização do país, mas também manifestações culturais muito mais antigas. Porque além de culturalmente rico, o Brasil é muito arqueologicamente rico também. A gente tem séculos de história dos povos indígenas que habitavam toda a extensão territorial do Brasil desde muito antes da chegada dos colonizadores em 1500 e que geram no nosso país alguns sítios arqueológicos muito importantes, como por exemplo a Serra da Capivara, que é o sítio com pinturas rupestres mais antigas das Américas e que é um patrimônio histórico da humanidade, reconhecido internacionalmente pela Unesco. E mesmo assim, eu sempre ouço a pergunta: mas existe arqueologia no Brasil? E é claro que, sabendo de tudo isso que eu sei, que eu acabei de falar pra vocês, essa é uma pergunta que me deixa muito chateada, principalmente porque eu ouço essa pergunta vinda de arqueólogo. Não arqueólogos brasileiros, mas alguns arqueólogos estrangeiros com quem eu convivi nos últimos anos. E a verdade é que o patrimônio arqueológico do Brasil, ele é sim muito negligenciado e muito deixado de lado. A gente não tem somente um sucateamento no quesito de incentivo à pesquisa, de valorização desse patrimônio por parte de políticas públicas, mas como também muitas pessoas não têm o interesse de estudar, de entender a arqueologia brasileira, porque a arqueologia brasileira ainda é muito desvalorizada, apesar dela ser riquíssima. Então, por que eu tô aqui nesse vídeo falando pra vocês que faz sentido arqueólogos brasileiros estudarem também outras histórias, passados, culturas que estão desrelacionadas, desconectadas com a nossa? Fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Oi pessoal, eu sou a Bia, eu sou historiadora e tô terminando o mestrado em arqueologia na Universidade de Pádua, na Itália. E aqui no meu canal a gente conversa sobre história, sobre arqueologia, sobre mitologia. Então, se tu tem interesse em qualquer uma dessas coisas, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo. Desde os meus primeiros anos no curso de história, eu sempre tive interesse em estudar Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média Europeia. E de vez em quando a gente se depara com a pergunta, né? Por quê? Por que estudar essas outras histórias, esses outros passados que são tão desconexos do nosso? Será que isso é um sintoma desse viralatismo, esse sentimento de que outros passados, outras culturas são mais interessantes, mais importantes que o nosso passado, nossa cultura brasileira? E isso muitas vezes se dá por causa desse viralatismo, mas também isso pode se dar por gostos pessoais, que foi o meu caso. Eu sou uma historiadora e uma arqueóloga brasileira. No meu TCC eu trabalhei com literatura da Idade Média e agora que eu tô terminando o mestrado, eu vou defender uma dissertação sobre cerâmica grega na ilha de Creta. Mas por quê? Será que é relevante eu estudar esses outros passados que são tão desconexos do meu? Será que eu, sendo uma pesquisadora brasileira, eu tenho a contribuir com algum olhar diferente, alguma interpretação diferente? Uma das coisas que eu acho mais interessantes sobre a ciência é que pessoas de diversos backgrounds, diversas perspectivas, diversas culturas podem contribuir e oferecer em pesquisas, em temáticas, em tópicos muito diferentes do que elas estão acostumadas. Eu acho que essa troca de perspectivas, essa troca de olhares é uma das coisas que enriquece muito a ciência. E quando a gente fala de ciências humanas, as humanidades são uma área onde o subjetivo de cada um, a perspectiva cultural de cada um, influencia muito no nosso olhar e na maneira como a gente vai interpretar temáticas e extrair conclusões a partir delas. Então é claro que pessoas que vêm de uma cultura e estudam a sua própria cultura vai ter uma sensibilidade, uma familiaridade que pessoas de fora não vão ter. Mas eu também vejo que pessoas que estão desconexas de alguns contextos também têm muito a contribuir quando elas estudam contextos, temáticas, tópicos sobre os quais elas não estão tão familiarizadas. E como assim? Por que eu acho isso? Vou falar um pouco pra vocês da minha experiência aqui na Itália. Eu estudo arqueologia na Itália, que é um país reconhecido internacionalmente pelo seu patrimônio cultural, pelo seu patrimônio arqueológico. A Itália é o segundo país do mundo com o maior número de sítios reconhecidos pela Unesco como patrimônio da humanidade. A Itália é um país riquíssimo culturalmente e internacionalmente reconhecido por isso, o que é muito diferente da situação do Brasil. O Brasil também é um país riquíssimo culturalmente, riquíssimo arqueologicamente, mas não é um país tão reconhecido por isso. E a questão é que muita gente quer estudar a arqueologia italiana, principalmente o carro-chefe da arqueologia italiana, que é Roma Antiga. E também, por Roma Antiga ser um tópico tão popular, atrair interesse de tanta gente, infelizmente existem algumas
algumas interpretações questionáveis sobre a antiguidade romana. É muito comum que algumas pessoas tenham, por exemplo, uma ideia de Roma como o ápice da civilização. Roma foi, de fato, um império enorme que deixou seu legado por toda a parte, todo o entorno do Mediterrâneo. E os romanos tinham uma preocupação muito grande com o seu legado, em monumentalizar os seus feitos e fazer com que eles resistissem e fossem eternizados, né, pela história. E é por isso que eles tinham técnicas de arquitetura, de engenharia muito refinadas, que faz com que vários dos seus monumentos existam até hoje, como, por exemplo, o Coliseu, talvez o mais famoso deles, mas também outros aquedutos, outros anfiteatros, outros teatros, templos, espalhados ali, né, por toda a extensão do que um dia foi o Império Romano. E o fato de existir ainda tanta coisa monumentalizada faz com que a Itália não seja só um país rico em sítios arqueológicos, já que esses monumentos foram preservados aí ao longo dos anos, e vários deles se localizam na Itália, porque a sede do Império Romano era na Itália. Isso também populariza muito a arqueologia romana, porque afinal de contas as pessoas podem ver esses monumentos, são monumentos grandes que chamam a atenção pela sua técnica, pela sua beleza, por serem estruturas tão antigas que ainda estão aqui 2000 anos depois. E isso também traz muito dinheiro, porque a Itália consegue atrair muitos turistas com isso, e esse dinheiro não apenas pode ser revertido em mais pesquisa, mas também justifica o fato de existir tanta pesquisa sobre o Império Romano, porque como está gerando dinheiro, né, como esse patrimônio arqueológico gera dinheiro vindo do turismo, vai existir aí mais incentivo para as pessoas pesquisarem cada vez mais arqueologia romana, escavarem cada vez mais, trazer à luz cada vez mais evidências que podem passar aí por um processo de restauração, de publicização e virarem parques arqueológicos que vão gerar mais visita e vão gerar mais turismo, mais dinheiro. Então é um ciclo, né? E infelizmente a antiguidade romana foi usada para uns fins não muito legais também. Roma, e não somente Roma, mas Grécia antiga, foram civilizações que sofreram demais com o que a gente chama de usos políticos do passado. Isso é a instrumentalização de um passado antigo para justificar ideias políticas modernas. Roma foi usada pelo fascismo italiano para justificar a existência do fascismo italiano. Então, do mesmo modo que Roma foi esse grande império, essa grande civilização que dominou aí boa parte da Europa, os italianos, que seriam descendentes dos ideais romanos, herdeiros dos ideais da cultura romana, também estariam destinados a essa grandiosidade, e por isso que era importante traçar esse link forte entre os antigos romanos e os modernos italianos, que seriam descendentes dos romanos e herdeiros dessa grandiosidade romana. A Grécia Antiga também foi muito instrumentalizada politicamente no século XIX, nos movimentos nacionalistas gregos, quando os gregos estavam lutando contra os turcos, e na Guerra de Independência grega, esse passado grego antigo dos heróis, dos grandes feitos, do patrimônio arqueológico, foi também instrumentalizado para gerar esse sentimento nacionalista dos gregos. E essa também foi a base teórica dos regimes ditatoriais da Grécia no século XX. E o fato é, muitas dessas ideias ainda são muito populares. Às vezes até sem querer, às vezes as pessoas reproduzem essas ideias, esses usos políticos do passado, sem se dar conta de que são discursos políticos, de que são ideias que não devem ser propagadas. Por exemplo, algumas terminologias são um pouco delicadas, um pouco complicadas e devem ser evitadas por historiadores. No meu curso de História no Brasil, eu estudei História na Universidade Federal de Santa Catarina, e a gente aprende que algumas ideias como antiguidade clássica, pré-história, evolução, progressos da civilização, esses termos assim, essas terminologias são complicadas e devem ser evitadas ou usadas com muito cuidado, porque elas podem facilmente levar a algumas ideias como hierarquia entre sociedades antigas, então dizer que alguma sociedade era mais culturalmente refinada que a outra. E esses discursos, esse cuidado com a terminologia, esse cuidado com a interpretação de certos fenômenos históricos era realmente muito forte no curso de História que eu fiz no Brasil. E por quê? Por que eles eram tão fortes? No Brasil, a gente ainda precisa lutar muito contra esse viralatismo que faz com que a gente muitas vezes desvalorize a história do Brasil, desvalorize a cultura brasileira e coloque elas em um lugar de inferioridade com relação à arqueologia de outros lugares, o passado de outros lugares e principalmente europeia. No Brasil, a gente ainda precisa lutar muito contra
o eurocentrismo, essa ideia da Europa no centro, a arqueologia europeia também sendo superior à nossa, que é uma ideia que vem muito ainda por causa da existência, da persistência de uma mentalidade colonial entre as pessoas. Uma coisa que existe muito ainda no Brasil é a ideia de que a história do Brasil começa em 1500, o que não é verdade, porque o Brasil tem um acervo arqueológico pré-colonial gigante, riquíssimo, completamente fascinante. E essa ideia de que a história do Brasil se inicia com a colonização, ou seja, com a chegada dos europeus, é uma ideia eurocêntrica. Por isso que nas universidades brasileiras, quando a gente fala de ciências humanas, a gente debate muito essas ideias, desconstrói muitos conceitos e tem um cuidado ao tratar da história, de fenômenos históricos, porque a gente sabe que a gente tem uma dívida com a sociedade. Quando a gente estuda a arte, a cultura, a história de povos aí que ainda lutam tanto para serem reconhecidos, para ter seus direitos, e em um país onde ainda se negligencia tanto a história, a cultura, a gente precisa sim ter uma voz ativa, publicizar nossa pesquisa, ter contato e se comunicar com o público geral, fora da academia, fora da universidade, porque tudo que a gente estuda tem o poder de impactar a sociedade e a mentalidade das pessoas positivamente e transformar essa ideia de que o Brasil é um país sem cultura, sem história, sem arqueologia. Isso cria na gente um olhar muito sensível e que é extremamente enriquecedor para quando a gente estuda não só a arqueologia, a história brasileira, como a de outras sociedades também. A perspectiva que pesquisadores brasileiros têm quando eles tratam desses outros assuntos, por exemplo, Grécia e Roma ou Idade Média, é uma perspectiva realmente única, muito influenciada por esse cuidado, essa sensibilidade em se tratar sobre certos assuntos. E é através desse olhar que a gente consegue trazer outras perspectivas para passados que foram, por exemplo, manipulados politicamente, como é o caso de Grécia Antiga, de Roma Antiga. Por exemplo, ainda existe muita resistência em estudar os intercâmbios culturais entre Grécia e outras civilizações, entre Roma e as civilizações vizinhas, povos vizinhos, sem se colocar uma hierarquicamente superior à outra. Infelizmente, eu vejo isso um pouco em pessoas com quem eu cruzei durante os meus anos estudando aqui na Itália, e eu vejo, infelizmente, que alguns programas de ciências humanas aqui, eles carecem um pouco desses debates, carecem um pouco dessas discussões, dessas ideias, novas perspectivas, ideias coloniais. Eu vejo gente repetindo termos que eu não usaria, por exemplo, numa situação que nem tem a ver com Grécia e Roma Antiga, mas já cruzei com arqueólogos aqui na Itália que me perguntam sobre o descobrimento do Brasil, que é um termo que eu jamais usaria, porque o Brasil não foi descoberto. E é um pouco chocante, assim, pra mim, ver pessoas que são das humanas, mas não tem essa sensibilidade. Por mais que, não seja relacionado à história deles, mas é um termo complicado, né, de se usar. Fato de, no Brasil, a gente ter esse olhar mais sensível, esse olhar mais treinado pra enxergar conexões, enxergar a história de pessoas comuns, por exemplo, a história pra além, né, dessa história de grandes figuras, grandes personagens, da elite mesmo, e tentar entender um pouco sobre a sociedade, sobre as pessoas comuns, sobre as conexões culturais que existiam, que moldavam a religião das pessoas, os hábitos das pessoas. É um olhar que eu vejo muito forte entre os brasileiros, entre os pesquisadores brasileiros, e isso faz com que a gente tenha muitíssimo a contribuir nesses campos. E faz com que a gente possa gerar essa troca, né? Ter essa troca entre nós, entre pesquisadores do norte global, que vai enriquecer muito o debate sobre a antiguidade, sobre o passado, sobre a arqueologia, independente do contexto cultural ou geográfico. E esse nosso olhar sensível, socialmente sensível, culturalmente sensível, é muito importante. E é uma das coisas que eu sinto que eu contribuo aqui na minha universidade na Itália. Esse vídeo tem um pouco aí de um quê meio de memorial, né? Porque, enfim, eu tô terminando agora meu mestrado aqui, então eu tô meio assim, né? Olhando pra trás. Então é um pouco um memorial, sei lá. Mas, pelo amor de Deus, né? Eu não tô falando que todo mundo no Brasil vai ter esse olhar, ou que todo mundo na Europa vai ser eurocêntrico, é claro que não. Mas as pessoas são influenciadas, sim, pelo contexto onde elas crescem, pelos debates que elas têm acesso. No Brasil, a gente tem muito mais debates decoloniais do que na Europa. Então, né, vai ser mais comum encontrar pessoas aqui que tenham, mesmo querendo desconstruir as ideias, ainda tenham uma visão mais eurocêntrica sobre alguns processos. Mas todo mundo pode desconstruir essas ideias. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, que eu vou adorar te ter por aqui. E
adorei conversar sobre isso com vocês, espero que tenha feito sentido esse vídeo. Gostaria de dizer que essa é a minha opinião, a minha visão sobre isso. Se tu tiver uma opinião diferente, uma ideia diferente, escreve aqui nos comentários, de repente, pra gente poder trocar uma ideia. E vou ficando por aqui, um beijo e até mais!